Igreja de Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares da terra, nos acompanhando pela internet, paz seja contigo. Eu convido a tua atenção preciosíssima para a leitura dos versículos 16 e 17 do terceiro capítulo de Efésios. A fundamentação da mensagem é dos versículos 1 ao 21, que você tem a liberdade de ler o momento que você quiser, mas nós vamos destacar os versículos 16 e 17, que diz assim: é o momento da oração do apóstolo Paulo. Na carta aos Efésios, até aqui, Paulo vem falando para a igreja de Éfeso dos mistérios da igreja. E neste ponto ele para fazer uma oração, ele sentiu de parar para fazer uma oração. E a oração de Paulo diz exatamente isso: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Que Deus nos abençoe. Pai querido, mais uma vez, clamando pela iluminação do Teu Espírito, nosso irmão Vertúlio já esteve diante da Tua face, clamando por esse momento, e nós insistimos que o Senhor prepare os nossos corações para entender a Tua palavra para as nossas vidas. Por este momento que explode daqui para a eternidade, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o Benjamin Franklin, ele tem uma frase muito interessante que faz jus aqui ao título da minha mensagem com vocês hoje: fortalecidos no seu interior, ou um coração fortalecido. E o Benjamin Franklin, ele disse o seguinte: guarda-te da ocasião, e Deus te guardará do pecado. Uma frase simples, mas que é muito profunda no seu significado. Benjamin Franklin, ele era um pensador, foi um bom empresário, um bom político, mas um bom pensador também. Ele tem muitas frases de impacto e essa é uma delas. Olha que interessante: guarda-te da ocasião e Deus te guardará do pecado. Veja, ele está propondo aqui que você tome cuidado com as coisas que acontecem à tua volta. Essa é a nossa parte. A parte de Deus é guardar você do pecado, o que você não pode fazer. Então ele coloca aqui cada coisa no seu devido lugar. Você cuida de se afastar das situações circunstanciais que podem levar você a cair em tentação. E Deus vai te livrar da ação manifesta no seu coração de querer pecar e trazer sobre a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta as consequências do pecado. Guarda-te da ocasião e Deus te guardará o pecado. E por que eu começo minha meditação com esta frase? Porque nós vivemos e convivemos com pessoas que parecem muito fortes. A sociedade hoje tem essa cobrança. Nós precisamos parecer muito fortes, principalmente os homens, né? As mulheres são mais sensíveis, elas mostram mais os seus sentimentos. Os homens foram treinados, agora está começando a mudar, né? Mas os homens foram treinados para não mostrar muito as suas emoções, para parecerem fortes. De forma geral, nós vivemos muito por aparências. Nós queremos mostrar para as pessoas o que não vai, na verdade, dentro do nosso coração. Nós vivemos buscando a aprovação das pessoas. Então, se eu estou triste, mas eu pareço alegre, as pessoas podem me aceitar melhor, porque eu não vou ser um incômodo triste perto das pessoas. Se eu estiver muito bravo, eu procuro mostrar um sorriso, e talvez as pessoas me aceitem melhor, porque ninguém quer um mocreio, uma mocreia por perto. Então nós vivemos assim,
buscando externalizar alguma coisa diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós estamos sentindo, para buscar uma aprovação das pessoas. O que isso resulta? Uma alteração de identidade. Nós começamos a viver aquilo que nós não somos. É o que eu costumo chamar de identidade construída ou identidade atribuída. Não é a identidade que Deus te deu. É a identidade que você acabou permitindo que a sociedade formasse na sua vida, no seu ser. De modo que muitas pessoas hoje já não sabem mais nem quem é, para onde está indo, o que faz nesse mundo. São pessoas que parecem fortes, mas elas estão esgotadas por dentro. Absolutamente esgotadas. São pessoas que andam com fio desencapado. Você encostar nela, sai faísca, dá choque. São pessoas estressadas. E outros sentimentos muito significativos que começam a exalar dificuldade. Pessoas dominadas pela ansiedade, pessoas dominadas pela intolerância, pessoas dominadas pelo medo que congela, que paralisa. Assim as pessoas continuam vivendo numa inútil aparência de querer estar bem, de querer parecer bem, quando por dentro está sofrendo. E esse pode ser o seu caso nesta noite. Você pode estar trabalhando, de repente você está servindo até na igreja, você pode estar sorrindo, mas o seu coração anda cansado. E por que seu coração anda cansado? Porque você está deixando que as circunstâncias externas, como eu falei domingo passado, acabem ditando para você como é que você tem que viver, o que é que você tem que pensar, o que você tem que consumir. Isso vai estar em muita sintonia com as coisas que você consome. O que é que você vê na televisão? O que é que você vê nas redes sociais? Com quem é que você anda? Com quem que você conversa? Do que você está enchendo o seu coração? E aí, no momento em que você precisa, já disse alguém lá no passado, há mais ou menos 2000 anos, que a boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. É assim que vai funcionar. Então, o Paulo conhecia muito bem essa realidade. Por isso ele interrompe os ensinamentos que ele vem dando para a igreja de Éfeso, quando ele explicava o mistério da igreja, para fazer essa oração. Mas eu queria que vocês notassem na oração que Paulo faz, o que é que ele pede, o que é que ele clama a Deus neste momento de oração, quando ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele não pede para Deus que Deus dê para aqueles irmãos, e para nós aqui, consequentemente, uma vida sem problemas. Porque isso é impossível. Uma vida sem problemas no mundo quebrado, no mundo cheio de pecados, é absolutamente impossível. O que é que Paulo pede? Paulo pede a Deus que o nosso coração, o nosso interior, seja fortalecido pelo Espírito Santo. E a restauração de Deus, ela começa justamente no coração, transformando o exterior de todos nós. Nós queremos fazer o inverso, inclusive nas nossas orações. Nós pedimos que Deus interfira no exterior, na doce ilusão de que o nosso interior será consertado. E assim nós começamos a conviver com um pecado atrás do outro, uma situação desagradável atrás da outra, servindo a riqueza, servindo a mamon e com o coração triste. E aí nós pedimos que Deus cure esse, que Deus dê trabalho para aquele, que Deus consiga um dinheiro para pagar o boleto daquele outro, que Deus mate a fome daquele outro. Ou seja, nós começamos a orar somente pelo que está do lado de fora. Que Deus afaste de mim aquela pessoa má, que Deus afaste de mim aquela pessoa que tenta a minha vida e que me puxa para baixo. A gente começa a orar pelo que está de fora, mas a gente não ora pelo que deveria orar, que é o fortalecimento do nosso coração. Paulo ensina exatamente o contrário, porque ele sabe que se você estiver com seu coração fortalecido na fé, se o seu coração estiver sendo controlado e alimentado por Deus, o seu exterior é transformado.
Você não vai andar com quem te puxa para baixo. E se você der uma cesta básica para alguém, essa cesta básica vai com oração, vai com conselho, vai com acompanhamento, vai com discipulado. Não é só a cesta básica. Se for só a cesta básica, a prefeitura fornece. Não é só isso. Tem que ir alguma coisa junto com essa cesta básica. Mas como você vai dar alguma coisa que altere as circunstâncias exteriores se o seu coração não está com Deus? Desta forma, eu posso afirmar, sem medo de errar, o seu relacionamento com as pessoas vai ser identificado pelo relacionamento que você tem com Deus. Dependendo do relacionamento que você tem com Deus, é a forma como você lida com as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo tem esse conhecimento. Deus começa a transformar o nosso coração para depois transformar o exterior. Paulo sabia que a verdadeira força vem de Deus, não vem do ser humano. Nós não conseguimos vencer o pecado. Nós podemos até evitá-lo, para logo depois cair em outro. É assim que nós vivemos. Por isso a palavra de Deus diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. E se nós dizemos, diz a palavra de Deus também, que não temos pecado, que somos uma pessoa boa, nós fazemos Deus mentiroso. Porque também está escrito na Escritura que todos pecaram e todos igualmente carecem do perdão de Deus. E Paulo se coloca de joelho diante de Deus, porque Paulo sabe muito bem que a força espiritual não nasce do esforço humano. Eu já vi muita gente tentando vencer as dificuldades, tentando vencer as circunstâncias externas pelo esforço próprio, na força do braço, na força do argumento, trabalhando 15, 18 horas por dia, achando que vai fazer o exterior se transformar. E vive esgotada emocionalmente, esgotada sentimentalmente, esgotada afetivamente, esgotada, porque quanto mais emprega esforço, maior é a frustração, para logo depois empregar um esforço maior ainda, para em seguida ter uma decepção, uma frustração maior ainda. Paulo sabe que a força espiritual nasce da graça de Deus, é a graça de Deus. Você precisa evitar as circunstâncias. É isso que Jesus fala. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Resistir ao diabo, isso é da gente. Ele fugir de você é o Espírito Santo dentro de você. Não vá pensar você que o diabo tem medo da sua ilustre figura, porque não tem. Ele tem medo do que pode estar no teu coração, que é o Espírito Santo. Se você assumir a identidade que Deus te deu quando você foi feito, no dia que você foi concebido, a identidade que Ele te deu de filho do Deus Altíssimo ou filha do Deus Altíssimo. Mas se você for filho dos desejos, se você for filho das conveniências, se você for filho das aparências, como você pode querer que o Senhor esteja cuidando da tua vida? Tem momentos que Deus vai até interferir na sua vida, não para mudar as circunstâncias, porque Deus não é o Deus de ficar mudando circunstâncias para agradar a sua augusta fisionomia. Deus não vai ficar mudando circunstâncias para fazer o seu coração momentaneamente alegre. Não, Deus vai interferir no seu coração para que você passe pelas circunstâncias de pé. Deus não vai tirar o deserto da sua frente. O deserto não é lugar de queda. O deserto é lugar de transformação. Se Deus manda uma bênção para a tua vida, mas você não está preparado para receber aquela bênção, você estraga a bênção. Então, antes de Deus te dar uma determinada bênção, Ele vai preparar você primeiro, para depois você aprender a valorizar a bênção que Ele vai te conceder. Então, deserto não é dificuldade, deserto é solução, deserto é escola, deserto é lugar de formação. Se você nunca frequentou a sala de aula do deserto, você não vai aprender a enfrentar as dificuldades.
E se você tentar atravessar o deserto com a sua própria força, você cai nos primeiros 500 metros, sem água, sem sombra, com calor escaldante. Mas se o Senhor sustentar você no deserto, como fez com Moisés, como fez com Jesus, como fez com o povo de Israel, aí sim você atravessa o seu deserto, o deserto que você está enfrentando na sua vida. Então Deus pode nem talvez mudar as circunstâncias de uma vez, mas Ele fortalece você para atravessar as circunstâncias da sua vida. Porque quem fortalece o interior de uma pessoa é Jesus, não é o coach. Quem fortalece o seu interior não é o pastor A ou o pastor B. Tem gente que fica atrás de conselhos de internet. Tem gente que a Bíblia da pessoa é o Instagram, recortes do Instagram. Tem gente que segue recortes de pregações deste ou daquele pregador famoso e acha que ouvir aquilo um pouquinho pode mudar a sua vida. Não vai mudar. Se você não faltar a nenhum culto de domingo aqui desta igreja, você terá ouvido no mínimo 54 mensagens durante o ano. E o que isso gerou de transformação na sua vida? Porque nós ficamos buscando a transformação exterior primeiro e trancamos a porta do nosso coração, porque a gente não quer pagar o preço de mudar o coração. Mudar o coração se chama arrependimento. Mudar o coração se chama mudar de vida, mudar de estilo, mudar os paradigmas, tomar outro rumo, tomar outro caminho. E só Cristo pode fortalecer isso. Então, o centro da oração que Paulo faz nesses versículos que vos li agora há pouco, é que Cristo habite cada vez mais profundamente no teu coração. Que Cristo habite cada vez mais profundamente no teu coração. Que parte do teu coração você ainda não deixou Cristo chegar? Que parte do teu coração você ainda está cerceando a chegada de Jesus? Que parte do teu coração você está negociando com o pecado para que Jesus não tenha acesso a ele? Qual é o pecado que impede você de ser completamente conduzido pela vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é a melhor coisa para a tua vida. Não é a minha vontade, não é o sonho dos teus pais sobre a tua vida, não é a expectativa dos teus filhos sobre a tua vida, sequer é a expectativa dos teus melhores amigos sobre a tua vida. A melhor coisa para a tua vida é o que Deus quer para a tua vida. Mas o que é que você tem colocado como obstáculo? Que pecado você está disposto a cometer para viver a sensação de paz na tua vida? Porque lembrando uma frase que eu amo muito, nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. O cristão, na verdade, ele só amadurece, ele só cresce quando ele aprende que a sua suficiência está em Deus e não nele próprio. Tem um outro texto da Bíblia que diz: nunca diga que iremos àquela cidade e negociaremos, compraremos, vendemos, faremos isto ou aquilo. Diga antes, se o Senhor permitir, faremos isto ou aquilo. Isso é se submeter à vontade de Deus. Coloca Deus primeiro, não coloque a tua vontade primeiro. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. A gente faz o contrário. A gente busca todas as outras coisas, esperando que depois a graça de Deus seja acrescentada às nossas vidas. Tem momentos que nós ficamos muito confusos com isso. Se nós sabemos que é Cristo que fortalece o homem interior, nós devemos também saber que a presença de Cristo na nossa vida é a fonte da verdadeira estabilidade espiritual. Você ouviu o que eu falei? A presença de Cristo no teu coração é a demonstração da verdadeira estabilidade espiritual. Não é uma vida espiritual de altos e baixos. Porque quando nós ficamos bravos com a outra pessoa, nós queremos castigar Deus.
Se o carro fura o pneu na viagem, a gente blasfema contra Deus. E às vezes um pneu furado é livramento de um acidente lá na frente. Mas como nós somos muito mimados, como nós somos muito infantis espiritualmente, a gente reclama das circunstâncias. A gente esquece daquele outro texto que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então nós precisamos demonstrar uma estabilidade espiritual. Não importa o que externamente esteja acontecendo. O que acontece do lado de fora não deveria abalar o nosso coração. Mas se no nosso coração, no centro, no trono do nosso coração, não estiver sentado, entronizado Jesus, qualquer friozinho espiritual faz a gente pegar uma pneumonia espiritual. Qualquer coisa tira a gente do centro. E a gente fica frustrado, blasfema, fala heresia, esperneia, se joga no chão, como se isso pudesse mudar o destino e o propósito de Deus. É muito certo que às vezes nós nem entendamos o que esteja acontecendo, mas nós sabemos que a nossa esperança nunca deve estar na nossa força. A nossa esperança nunca deve estar fundamentada nas nossas escolhas, mas no poder de Deus que opera em todos nós, em cada um de nós, para a sua glória. É isso que nós devemos viver para a glória de Deus. Se o que você faz, se o que você está fazendo, se o que você fala, se o que você está falando não glorifica o nome de Deus, sim, você está em pecado. E se você está em pecado, não perca tempo pedindo para Deus abençoar a sua vida, porque é insociável. Não dá para pedir para Deus abençoar o pecado. Jamais Deus vai abençoar o pecado. A vida pecaminosa, menos ainda. Tem gente que muito desavisadamente, e no mundo evangélico, nesses 500 anos de evangelismo do Brasil, nós escutamos muita gente usando uma frase equivocadamente que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Olha que absurdo. Deus não ama o pecador, Deus ama os seus filhos. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Porque se Deus amasse o pecador, ninguém ia para o inferno. Deus não ama o pecador. Deus ama aquele que procura se afastar de uma vida de pecado para agradar a Deus. E que, embora não consiga, este sim é amado por Deus. Este sim é sustentado por Deus. Nenhum único ser que tem o seu nome mencionado nas páginas da Bíblia, nenhum dos apóstolos, nenhum dos grandes heróis, absolutamente nenhum deles deixou de ser pecador. Mas todos foram sustentados por Deus, porque eles reconheciam que eles não tinham força para vencer o pecado. Quem tem força para salvar a gente é Deus. Quem é fortalecido por Deus enfrenta as lutas com esperança. Não enfrenta as lutas com os sentimentos humanos que paralisa, que dá medo, que dá ansiedade, que dá raiva. Não é com nada disso que você vai enfrentar e vencer as lutas da sua vida. Nós vencemos as lutas da nossa vida com o poder de Deus, porque a gente sabe que o Senhor continua agindo e nós temos convicção de que o Senhor está no controle de absolutamente todas as coisas. Uma vida restaurada, meus irmãos, para concluir, uma vida restaurada não é aquela que nunca enfrenta dificuldades. Não é isso que é uma vida restaurada. Aquela pessoa tem a vida restaurada porque ela nunca enfrentou dificuldades. Como enfrenta dificuldades? Hoje eu li uma coisa assim muito fofa, que diz assim: olha, não reclama do teu pai ter dificuldade de te abraçar. Às vezes ele mesmo precisa ser abraçado. E aí eu estava olhando umas fotografias antigas, em que os pais, os homens, estou me referindo aos homens, tiravam as fotos com os braços para baixo, assim, né? Aquela cara de mal, os braços para baixo. E geralmente a mãe
os filhos abraçando a mãe ou a mãe abraçando os filhos. Mas se o pai não abraçava os filhos, ele também não era abraçado. Então, às vezes, nós olhamos para a dificuldade do outro, mas nós não colaboramos para que o outro também seja ajudado. Foi uma das mensagens que eu preguei aqui nessa série de Efésios. Às vezes eu quero que você ore por mim, mas eu não me coloco em oração por você. Eu uso aquela frase simpática, né? Estou orando por você. Ou boto no grupo lá do WhatsApp, vou orar por você, e vai para a postagem seguinte e continua mentindo sem lembrar que o pai da mentira não é Deus. Continuo não orando pelas pessoas. Então, uma vida restaurada não é aquela que nunca enfrenta dificuldades, mas aquela cujo coração é fortalecido pela presença de Cristo. Esse é o termômetro. Esta é a régua. Esse é o referencial. Como que fica a tua vida diante das dificuldades? O que é que você busca no dia a dia? O que você faz quando ninguém está perto, ou ninguém conhecido está perto de você? Ou quando você está sozinho? É isso que vai demonstrar quem é que domina o teu coração. O que é que você escolhe olhar lá no seu celular? O que é que você escolhe ouvir quando você liga o som do seu carro? Com quem você anda? São essas coisas que vão mostrar se o seu coração é fortalecido ou não pela presença de Jesus. Porque quando Jesus habita de verdade, e aqui, meus irmãos, eu estou usando essa expressão de verdade, porque muita gente é iludida. Muita gente diz, não, Deus habita no meu coração, mas vive de forma arrepiante. Fala uma coisa e vive outra totalmente diferente. Péssimos testemunhos, principalmente no nosso tempo, onde se vive uma religiosidade de absoluta permissividade. E o Evangelho não é de permissividade. De fato, nós poderíamos condensar a mensagem das Escrituras dizendo, venha como você está correto. Mas você não lê em nenhum lugar das Escrituras, permaneça como você está. Venha como você está, e o Santo Espírito vai limpando a tua vida e dando a você crescimento. Então, quando você habita, quando Jesus habita de fato o seu coração, acontecem algumas coisas. E eu vou dizer agora para você que as coisas seriam estas, e você vai entender, você vai olhar para a tua vida, e você vai ver se você vive assim. Se Cristo habita de verdade o teu coração, você tem força para permanecer firme diante do pecado. Como que é a tua vida diante do pecado? Você tem impulso para falar não para o pecado? Ou o pecado não precisa nem insistir? Né? Porque é igual vendedor, tem vendedor que precisa insistir, até que a pessoa compra. Mas quando a pessoa quer comprar, não precisa nem insistir. Quanto é o preço? Tal, vou levar. Dá 4, 5 desse negócio aí para mim. Então, como que é a sua resistência diante do pecado? Você resiste? Ou o pecado não precisa fazer esforço nenhum para você ceder? Se você tem Jesus no teu coração, você permanece firme, porque Ele te dá força. Você ama com profundidade. Se você tem Jesus no teu coração, você ama com profundidade. Você ama como Jesus amou. Mas se você não tem, o teu amor é seletivo. Você só ama quem ama você. É um amor que só vai de volta. Ele nem vai de graça. Ele só vai de volta. É amigo dos amigos. Eu ajudo quem me ajuda. Eu amo quem me ama. Isso não é o amor cristão. Desculpa estragar o brinquedinho, mas este não é amor cristão. Isso é troca. Isso é reciprocidade. Está muito na moda agora, né? Falar isso daí. A política está usando muito isso daí. Vamos usar a lei da reciprocidade. Não, Jesus nunca perguntou para você se você queria que Ele morresse por você. Ele só foi lá e morreu por você para salvar você do inferno. E Ele só espera que você seja grato. Não que você mereça, mas que você seja grato. Então, se você tem Jesus no seu coração,
você ama com profundidade. Veja, eu não estou dizendo que você não se aborrece. A gente se aborrece, a gente se cansa, mas a gente não é vencido pelo aborrecimento e nem pelo cansaço, porque Jesus no coração faz a pessoa amar com profundidade e acima das circunstâncias. Eu posso dizer também que uma pessoa que tem de verdade Jesus no coração aprende a confiar. Não nas pessoas, não nas circunstâncias, não nas coisas, não nos relacionamentos, porque isso falha. Se você confia no seu melhor amigo, ele vai falhar. Se você confia que aquela pessoa vai guardar o seu segredo, bom, se você contou já não é mais segredo. Ela tem um melhor amigo também para quem vai contar o segredo. E daqui a pouco o teu segredo virou notícia nas esquinas. Então você aprende a confiar como Deus confiou, não nas circunstâncias nem nas pessoas. Você não precisa mais disso. Você confia em Jesus, porque é Jesus que está no controle das coisas. Mesmo quando nós não compreendemos o caminho, nós confiamos. Quem é fortalecido por Cristo por dentro, vai sempre permanecer firme, mesmo quando do lado de fora tudo for uma grande bagunça. Mesmo quando do lado de fora tudo for uma verdadeira bagunça, você vai confiar em Cristo, porque o Espírito Santo dele fortalece o teu coração. E é isso que eu gostaria que você pensasse durante esta semana. Convidar Jesus para fortalecer o teu coração, para que você possa suportar essa bagunça que está do lado de fora. Que Deus nos abençoe.